Muito bem. Brasília, 12/7/2020. Véspera do Dia Internacional do Rock. Também véspera do Dia Internacional da Rocha, das Rochas, o mineral tão importante para a humanidade desde a da Era da Pedra. Serviu como ferramenta e, para o desenvolvimento da humanidade. Descobri isso ontem. E rock, rocha, é rock. Então, amanhã é o dia desse ícone musical, desse gênero musical, que eu considero um estilo de vida e uma ferramenta de transformação social. Boa tarde, boa noite e bom dia. Por que eu estou falando boa tarde, boa noite e bom dia? Primeiro eu preciso fazer aqui um preâmbulo, antes de chamar a minha convidada, que todo mundo deve estar aqui curioso, porque quem disse que dance não é rock, O meu nome é Paulo Castelo, Castle Paul Schneider. Eu tenho, assim, a honra de poder dizer que eu fui o idealizador de um movimento chamado Memorial Renato Russo, que trouxe uma grande conquista para Brasília, que foi o Espaço Cultural Renato Russo, que estava fechado e abandonado há 5 anos. E ainda temos muitos espaços abandonados, como o Teatro Nacional, que dói tanto na alma dos brasilienses. Então, tenho muito orgulho de, quando eu ganhei essa medalha, eu ter no meu discurso, junto com Nath Roots e Raimundos, foi o Digão e o Alexandre Carlo, celebrar o pleito da conquista de ter esse espaço de volta. Foi muito difícil, não estava nos planos do governo de voltar, foi muita luta, eu tive a ajuda de muita gente, mas nós conseguimos. Então, estou aproveitando este momento para esclarecer que a página Memorial Renato Russo não é uma página de fã. As páginas que existem Brasil afora e os numerosos grupos fazem um trabalho excelente que eu jamais faria. Então, para as pessoas entenderem que ela é uma página de pleito. Pleito número 1, a revitalização do espaço, que era mais difícil, nós já conseguimos. Já havia uma empresa contratada para a revitalização do espaço e com o novo governo, o governo do pleito não foi reeleito. Eu fui no espaço muito antes da pandemia, burocracias mil, nem o espaço mezanino que já estava reservado é mais. Resumindo, está engavetado para não dizer parado. Enquanto os laços que nos unirem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam, nós vamos conseguir esse memorial, porque eu não vou desistir. Eu dei início e eu darei o fim. Mas eu não falo isso com arrogância, eu falo isso com humildade. Por quê? Porque eu preciso eu ter voz. E eu vou ter voz em você, que é fã da Legião, que valora o trabalho escrito do Renato. O Renato queria ser lido, muito mais do que ouvido. Porque a letra do Renato é de transformação social. Eu tive o prazer de ir na defesa de doutorado da Juliane Mucuri, lá na UNB, que disse que o Renato Russo é poeta. Nós já sabíamos, Então eu precisava deixar isso claro. Eu preciso da força de vocês. Se eu tiver muitos seguidores, eu vou ter muito mais voz na hora que eu for cobrar da Secretaria de Cultura do Distrito Federal sobre esse espaço. Finalizando a minha introdução, quando eu ganhei essa medalha em 2006, se eu quisesse ser youtuber, que eu nem gosto desse nome, eu teria sido, eu nunca quis. Eu comecei a fazer umas lives de roupão e uma amiga sugeriu, faz um canal. Então eu tive uma ideia de fazer um canal no Roupão com Castle Puxador de Conversa, aonde eu ia pegar artigos científicos ou acadêmicos envolvendo com arte. O primeiro vídeo de 30 minutos seria o que é ser humano em 2020, à luz de um artigo em Sociopolítica do filme Blade Runner com Harrison Ford de 1982. Não deu certo ainda produzir esse vídeo porque a demanda da pandemia, eu fiz uma entrevista com um especialista ao vivo, foi Covid-19 versus imunidade. E eu tenho orgulho de dizer que desse bate-papo feito em fundo de quintal, levantamos suspeitas que hoje se confirmam, como somente a máscara não protege, você tem que usar o escudo facial. Eu vejo agora na televisão os repórteres usando o escudo facial, a combinação dos dois. A ineficácia da hidroxicloroquina, mesmo com aquela pesquisa da Lancet que foi problemática, um dos contestadores falou que não dá status de cura.
Então eu tenho orgulho de um canal que acabou de surgir. A gente foi um dos primeiros a falar da importância da combinação do escudo facial e da máscara. Então esse vídeo, O que é ser humano em 2020, ainda não vem. Ao criar o segundo vídeo, que a gente vai debater os temas sociais de um filme que ganhou o Oscar, e é lindíssimo o filme, é muito emocionante. Eu vou ter também um especialista da UNB discutindo na área dele os temas daquele filme. E o segundo momento seria um momento musical, onde eu faço a conexão Rio de Janeiro-Brasília, aí onde eu tenho Cris Dantas, Georgia Dabelô e Gotcha, que vão cantar músicas de outros cantores. Só que ali eu vi Renato Russo. Então o que era para ser o vídeo do meu canal, no Roupão com Castro, puxando conversa, que eu vou estar sempre de roupão, para nunca esquecer da pandemia, ele virou uma homenagem a Renato Russo que a gente vai fazer em outubro. Então a gente está aqui nessa corrente dos 1000 inscritos, a Cris já conseguiu os 1000 inscritos dela. Vamos soltar essas pílulas, né? Até essa homenagem que vai ser na véspera, no sábado à noite, vai ser um evento ao vivo, onde vai ter música e cinema, um especialista debatendo temas sociais importantíssimos. Vamos fazer um watch party durante o dia e vai ser muito bonito porque está feito tudo com muito amor. Agora eu vou chamar ela, né? Agora o que vocês estão curiosos, né? O que rock tem a ver com dance, o que Gotcha tem a ver com o Renato Russo, como foi esse encontro de Gotcha com o Renato Russo, né? A maioria das pessoas a conhece como a rainha das pistas, só que ela é uma cantora, dubladora, atriz, ela é uma multitudo, né? Vem comigo, Gotcha, que é com você agora. Conectando. E já vou começar cantando para vocês. Maravilha! Show the way! You're trying to hold out when you dream the dying away. Look into the future with cool eyes of discontent. Gone are the days dreaming of to be free. Words of many gone, masters of time. No one to turn to, no one to show the way, no one to answer. No one to turn to, no one to show the way, no one to answer. No one to turn to, no one to answer. No one to show the way, no one to turn to, no one to answer. No one to show the way. We learned so long ago the ways of our ancestors, but lost the way through mysteries of mind. Now we wander alone, looking over the horizon. Father and son play the games of life. No one to turn to, no one to show the way, no one to answer. No, no, no. No one to turn to, no one to show the way, no one to answer. No one to turn to, no one to answer. No one to show the way, no one to turn to, no one to answer. No one to show the way, no one to turn to, no one to answer. No one to show the way, no one to turn to, no one to answer. No one to show the way. E assim a gente vai começar a nossa live, minha gente. No one to turn to, no one to answer. No one to show the way. No one to turn to, no one to answer. No one
No one show the way. No one to turn to, no one to answer, no one to show the way. No one to turn to, no one to answer, no one to show the Boas e antigas recordações, minha gente. Olha a década de 90 aí. No one to turn to, no one to answer, no one to show the way. No one to turn to, no one to answer, no one to show the way. Demais, demais. Agora foi. Boa tarde, Agora foi. gente. É boa tarde. Paulinho, que só eu acho que chamo de Paulinho, né? Não, os amigos mais próximos, se considere íntima. Olha que delícia! Olha, muitos amigos meus maravilhosos aí. Olha só, antes de você falar, deixa eu entrar com o Renato Russo, porque é o seguinte, eu tentei entrar na live da Gótia, que inclusive tem hoje às 0 horas, não é isso, Gótia? Tem, na cama com elas. Na cama com elas. Se você tá de baixa astral, você vai entrar e você vai preparar uma fralda que você vai se cagar de rir. Com certeza, muito divertido. Então, olha só, eu tentei entrar na live da Gótia para falar dessa história, desse encontro que ela teve com o Renato. Não deu certo. Aí eu me lembrei que o Renato Russo disse algo bem assim, Gótia. Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se aquilo tivesse dado certo. Então o errado deu certo. É uma live só para isso. Com certeza, olha aí, ó. É uma live só para isso. Em vez de a gente falar 5 minutos, a gente vai falar 50. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu quero fazer uma passagem rápida e objetiva sobre a sua carreira, porque, olha aqui, hoje está cheio de coisas especiais, assim, espirituais. Por exemplo, tem 24 anos que eu sou teu fã e vai ser uma homenagem aos 24 anos sem Renato Russo. Meu Deus, que coincidência é essa? Caraca, gente, que loucura, né? 24 anos que eu sou fã da Gótia e a homenagem que ela entrou para fazer com o time daquelas duas cantoronas, que é Cris Dantas e Jorge, diga aí. Incríveis, cantoras maravilhosas. Exatamente. E então, pessoas que eu já percebi que também são maravilhosas, né? Super do bem, super do bem. Então, assim, deixa eu começar te fazendo uma pergunta. São várias perguntas numa só, tá? Você estudou para ser um tipo de artista que não era cantora. Tá? Mas você teve influência de um DJ frustrado. Conta essa história pra gente, Gótia, porque você tem uma história com DJs. Eu tenho. Eu sou filha de um DJ. Meu pai era um DJ caseiro, entendeu? E eu, às vezes, até escuto o Alok contando a história que a mãe e o pai dele são DJs e que é tipo um absurdo. Mas o meu pai era um DJ caseiro, ele era frustrado mesmo. Ele colecionava todos os discos da Motown, todos aqueles discos da época da disco music, dos cantores negros americanos, porque ele tinha, inclusive, eram partições, assim, sabe, na discoteca dele. Então tinha a linha de jazz, dos cantores de jazz, a linha da soul music, da black, da disco. Era uma mistura, mas ele sempre me tratou, né, musicalmente, meus ouvidos foram tratados escutando essa galera da Motown muito, muito, muito. E eu, incrivelmente, fiquei defasada na música popular brasileira. Porque Entendi. quando eu via muita música norte-americana, eu ficava completamente... Eu ficava inebriada com aquilo, né? Olha, o universo. Deixa eu te dar uma cortada, sem querer cortar, já cortando. Olha o Jô Soares aqui. A Georgia W, nossa queridíssima que está aqui e vai entrar depois. Ela botou A história, né, a história dela é igualzinha à sua, só que ela começou a cantar na Alemanha, porque ela morou lá, e a Eurodance começou na Alemanha. E eu sou, né, a neta de alemão, né? Então eu tenho... Esse meu nome também veio um pouco de lá, né? Eu sou bem então, muito bem.
Quem foi a pessoa famosa que descobriu cantora? E você estudou para ser que tipo de artista, aí você virou cantora, e quem foi o famoso que falou, olha, você é cantora? Olha, eu estudava no Colégio Andros, que era um colégio muito, até existe até hoje aqui no Rio de Janeiro, um colégio, assim, muito maravilhoso, sabe? Muita gente rica estudava lá, o pessoal bem, né, financeiramente. Eu era bolsista, porque minha mãe conseguiu para as 3 filhas bolsa nesse colégio. Sim. Né? Então, sempre foi uma batalha muito grande para a gente ter o melhor, porque naquela época, esse colégio era realmente considerado o colégio, né? Eu acho que hoje existem colégios públicos incríveis aqui, mas na minha época, o Colégio Andros, quem estudava lá tinha inclusive um status. E Sim. eu tive a sorte de ter um professor chamado Miguel Falabella, que era Exatamente. um professor de teatro. Naquela Sim. época, ele ainda não era... Ele estava começando a carreira de ator, mas ele era professor. E aí a gente tinha que chegar numa determinada série para você poder fazer o curso de teatro dele. E eu sempre quis ser atriz, nunca pensei em ser cantora. Olha só. Meu sonho era ser atriz, apesar da minha mãe contar uma história de que antes de falar eu assoviei. Então a música, ela já estava incutida em mim sem eu saber. Com certeza. Foi uma loucura. E aí o Miguel falou assim, olha, eu aqui só monto musicais. Eu não sabia nem o que era isso, musicais. Eu falei, o que é? O que vem a ser um musical? E aí Sim. eu comecei a matar aulas, porque eu não tinha idade ainda para fazer as aulas dele, mas eu matava muita aula porque eu tinha muita veia artística e eu queria ver aquele povo no palco. E aí eu passei a entender, conheci a Marisa Monte, naquela época que a Marisa foi aluna dele, fez um musical dele, o Rock Horror Show, e cantava lindamente. E quando eu via aquela sabe assim, o povo todo cantando e atuando e dançando e se movimentando, eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero poder fazer um pouquinho de cada coisa. Então você se preparou para ser atriz, mas o Miguel Falabella te despertou e disse, não, você é uma grande cantora. Ele falou para mim, você quer vir fazer teatro? Quando eu cheguei na série, eu acho que era o primeiro ano científico, que hoje eu acho que é fundamental, não sei como é que fala. Eu sei que tinha uma série, uma graduação, que você só podia participar das aulas quando você chegasse lá. E eu cheguei e falei, agora eu quero fazer. Ele falou, mas então você tem que cantar. Eu falei, mas eu não sou cantora. Ele falou, então você vai fazer um teste agora. Canta aí qualquer coisa. E eu cantei uma música qualquer, que eu não estou me lembrando agora. Acho até que era um Kid de Abelha, não sei. Que era uma coisa que eu comecei a ouvir na minha adolescência. Inclusive, eu ouvi muito. Aí comecei a ouvir, né, o Cazuza, o Legião, tudo isso mais ou menos na mesma época, que era na década de 80. E eu cantei uma música e ele falou assim, olha, você não só vai fazer um musical, como eu vou te dar um solo. Que bacana. Eu fiquei assim, eu falei, gente... E aí realmente começaram as pessoas a me convidar para fazer parte de sarau. Vem cantar, vem fazer backing. Aí eu ia fazer o backing. Aí o cantor da banda falava, não, você não pode ser backing. Você tem que ser lead backing, entendeu? Você que legal. Tem que ir pra frente, você tem um carisma, você tem todo um jeito. E era uma coisa que eu realmente não tinha menor discernimento desse potencial que eu tinha. Sim, né? sim. Então foi um dom. Então cantar para você foi um dom que te foi dado, autodidata total. Totalmente. Eu nunca estudei canto. Eu vi estudar canto depois que eu comecei a cantar, uns 15 anos depois que eu comecei a cantar. Renato Russo, a mesma coisa. Renato, a mesma coisa, Renato. Jura? Renato era um gênio, né? Renato... Quem aqui pode confirmar? Quem aqui pode confirmar? Se eu não me engano, ele foi totalmente autodidata também, o canto. Né? Eu não sei ler uma partitura, não sei ler nota, não sei ler música. Eu tenho um ouvido muito intuitivo e eu tenho uma memória musical muito rápida. Assim, eu ouço uma melodia, ela rapidamente eu decoro. O que não e deixa eu fazer uma comparação novamente de você com o Renato Russo. Os dois cantam inglês lindamente e os dois ganhou esse dom, um presente de Deus, né? Renato Russo tinha sua banda Aborto Elétrico. Com o término da banda, ele foi se tornar o Trovador Solitário e depois veio a Legião Urbana. Você teve uma história parecida, de um duo que foi trio, e você ficou com o nome Gótia e você se lançou como a rainha das pistas. Então, quem é DJ, quem frequentou balada, sabe quem é Gótia. Agora, quem não sabe quem é Gótia, mas não liga o nome à pessoa, ouve a música, lembra, mas se não lembra, não sou estranho. É verdade.
né? Porque a sua voz está em novelas, em televisões, e a gente vai dar uma passada rápida aqui para depois a gente entrar na história do Renato Russo. Então me fala como é que foi esse lançamento, cara, desse No One to Answer 50 países, e essa comparação, a Corona fabricou lá fora para cá e você fabricou daqui para lá, português não deu certo, como é que foi isso? Na verdade, eu tinha feito um trabalho todo em português, meio soul, e eu tinha 2 produtores. Um era meu tecladista e o outro era um DJ, porque eu quis acoplar justamente a sonoridade da música eletrônica na música, e eu achava que um DJ realmente ia somar, e foi o que aconteceu. Somou, era um trabalho meu, mas que tinha um tecladista com tudo, programando tudo, e o DJ já dando as opiniões. Essa bateria tem que ser esse timbre, esse teclado não tá bom, vamos botar essa batida, vamos botar esse sampler. Então eu realmente saí muito na frente de muita gente aqui na década de 90 e fiz um trabalho muito diferente. Mas esse trabalho em português a gente levou em tudo quanto era gravadora e a galera não gostou. Eles falaram, ela tá totalmente equivocada, essa menina não pode cantar soul music, ela tem que cantar coisas românticas, ela tem uma voz para cantar música mais brega, assim, ela tem que seguir uma onda da Rosana, que é até minha colega de trabalho, que eu conheço pessoalmente, e que canta pra caramba, inclusive, né? Eu gosto bastante. Mas não era a minha praia. E aí eu falei, gente, não vai dar certo, não é isso. Eu falei, eu acho que a minha praia não é gravar nada, eu acho que é para eu fazer teatro, não sei. E aí pintou, cara. E aí vem essa história do rock and roll na minha vida. Porque eu, além de eu ter escutado muita música norte-americana, da soul music, da Motown, eu tinha uma irmã mais velha, tenho até hoje, uma irmã que me influenciou com o rock progressivo. Então, enquanto meu pai colocava Motown, minha irmã colocava Rush, Pink Floyd, Queen, Asia, Kansas. Então a minha cabeça ela foi adquirindo uma cultura musical muito grande e muito vasta, até porque esses roqueiros, eles têm muita voz, entendeu? Eles têm, ou é um timbre muito privilegiado, ou eles têm um gogó de ouro que quando você ouve eles cantando, você fala, cara, o cara tá se esgarçando para cantar isso e cantam muito. E as cantoras da Motown era a mesma coisa. Era muita voz, era uma extensão muito grande e era a interpretação, né, elas vinham, cantavam loucuras, faziam malabarismos. E isso tudo me influenciou para que realmente eu fosse procurar um amigo meu que era roqueiro. Eu falei, vem cá. Eu falei, Marcelo, será que você não tem uma música para me dar em inglês? E aí ele chegou e me deu No One to Answer, que era um rock. Que é um rock. Era e deixa eu te falar, totalmente atual, porque No One to Answer está dizendo assim, ninguém para dar o caminho, a gente está sozinho buscando um novo horizonte, é o que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Ele fala de céu, fala de terra, fala dos nossos ancestrais. Então, ele é um poeta de música americana, esse cara. É o Alan Mills, o compositor? Fiquei na dúvida. Foi junto, Eles fizeram essa composição juntos. Eu vou dar uma passada rápida sobre a sua carreira para as pessoas entenderem que depois do estouro da Gotye, a rainha das pistas, né, da época da Corona, ela enveredou para musicais, né? Chegou a fazer com a ópera, que tem diferença entre musical e ópera. Não, nunca cheguei. Fiz, assim, óperas infantis, entendeu? Operetas, na verdade. É porque a diferença, se eu não me engano, a diferença do musical para a ópera é que a ópera é completamente cantada e o musical tem falas, né? Às vezes tem musical que não tem fala. Tem musical que é só cantado, que a gente chama de opereta. Muito bem. Então, estamos aqui... Então a Gotye, ela é muito mais... Essa onda da dance music, quando pintou No One to Answer, que você falou que eu fui exportada, foi um grande boom, porque eu fui a primeira brasileira da década de 90 a fazer um trabalho totalmente made in Brasil e ser exportada para mais de 50 países. A Corona, que não é a coronavírus, é a Corona, This is the Rhythm of the Night... Que o pessoal pode estar achando que a gente está falando da coronavírus. Não é. Ela era da mesma gravadora que eu, mas ela era da Itália. Ela fez um trabalho todo produzido na Europa e veio importada para o Brasil. Eu fui exportada. O caminho reverso do seu, né? Ela de lá para cá... Nadei muito contra a corrente, né? Foi uma época, assim, complicada, mas que, ao mesmo tempo, me deu um orgulho de ter aberto as portas para muitos brasileiros
fazerem o mesmo tipo de trabalho que eu. Então, Muito legal. Isso logo acabou. Essa onda da Eurodance aqui no Brasil, ela durou 2 anos, 3 no máximo. Exato. Logo depois o mercado fonográfico começou a cair, as músicas euro, elas também começaram elas foram se afastando, começou a chegar coisas novas, e aí a gente caiu naquele ostracismo de um mercado fonográfico. E aí eu entrei para os musicais. Muito legal. E musical é uma coisa muito legal. O nosso amigo em comum, Leonardo Neiva, ele participou de um projeto meu em homenagem ao Renato Russo. É maravilhoso, Neiva. Canta pra caramba. Ele cantou a ópera do Roger Waters, né? Ele canta muito, ele é maravilhoso. E é uma pessoa incrível. Tem ele cantando Vento no Litoral para mim, pro meu projeto. Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Léo, e eu conheci o Léo quando ele fez Les Misérables, a primeira versão no Brasil. Foi em 2000, alguma coisa, 2002. Foi uma coisa assim. As pessoas devem estar curiosas. Como é que foi esse contato da Gotti com o Renato? Calma que a gente vai chegar lá. Deixa eu só finalizar sobre a carreira da Gotti. Às vezes você ouviu a voz da Gotti numa novela e nem sabe que era. Por exemplo, Cobras e Largatos, você foi a trilha sonora com a Time to Love, verdade? Exatamente, com a Time to Love, que na verdade era um featuring. Eles me convidaram para uma participação num grupo, e aí eu topei, entendeu? Ai, tem tanta gente falando da amiga linda. Não, a gente vai responder depois, eu falei que depois. Eles ficam doces que a gente não fala, mas eu tô olhando vocês aqui, vi um beijo para todos vocês. Isso, a novela Malhação foi o hit Breakout, isso? A Breakout entrou na Malhação, no primeiro ano de Malhação, ela entrou na trilha da novela, que durou, sei lá, acho que tem 20 e tantos anos, tem a idade da minha, justamente desse meu primeiro álbum, porque em 95, Exato. Essa música que saiu nesse álbum, No One to Answer, que foi o meu segundo hit, ela entrou na trilha de Malhação e foi um sucesso estrondoso. Foi muito legal. Sucesso. Eu nunca esperei ter tanto sucesso assim no primeiro trabalho que eu fiz, né? E teve também na novela Tititi uma gravação de Secos e Molhados, é a sua voz cantando. Cantando ou falando? Tô cantando. É porque as pessoas reclamavam muito que eu não tinha nada. Você nunca cantou em português, você não tem um trabalho em português. E eu me lembrei que eu curtia muito Mutantes e Secos e Molhados. E aí eu falei, então eu vou gravar uma música de Secos e Molhados. E o Ney, que eu sou super fã, falei, vou gravar uma música, e gravei o Fala, e acabou entrando para a trilha da novela, porque ela ficou uma versão muito diferente da original. Ficou uma versão lounge, uma coisa mais assim, cool, né? E ficou bem bacana. Eu adoro. Não fez tanto sucesso quanto a gente esperou, mas ela tocou muito. Ela era a trilha da personagem da Julia Gunn, que era um pouco depressiva, inclusive, na novela, que a música era um pouco... Ela era assim, meio virou coach, né, essa versão. Mas tem uma versão dance dessa música bem legal. Muito legal. A gente já vai chegar na história do Renato Russo e de por que dance... Quem disse que dance não é rock? Então, papéis e novelas, você fez Duas Caras, Eunice em 2007, Senhora do Destino, Crescilda 2004, Celebridade, Carmen Santana 2003, Chinquia Gonzaga e As Brasileirinhas. Qual dessas você destaca que você mais gostou de fazer? Eu gostei de fazer todas, mas com certeza a que me deu mais visibilidade, a que me deu mais presentes, assim, mais amizades, foi A Senhora do Destino, que foi uma novela que foi, acho que, a segunda maior novela de maior ibope da Rede Globo de todos os tempos. Então quer dizer que Gotia é pé quente, né? Onde a Gotia entra, dá ibope. Olha, eu acho que, não sei se eu sou pé quente ou se Deus gosta muito de mim. Eu acho que Deus gosta muito de mim, porque tudo que eu faço, realmente, eu vou meio na contramão do óbvio e a coisa acontece, entendeu? Porque, por exemplo... Essa novela eu fiz um braço direito da Maria do Carmo. Quando me falaram que eu ia trabalhar com a Suzana Vieira, eu tremi dos pés à cabeça, porque eu falei, é a mulher que mais entende de televisão, de toda a história de televisão, é a Suzana Vieira, e a minha primeira novela longa, porque as outras eu fiz participação. Essa foi uma novela que eu fiz do começo ao fim. E foi incrível para mim, foi um presente. Foi assim, eu nem sei, eu tenho muita gratidão pelo Aguinaldo Silva, que se encantou comigo através de um musical que ele foi assistir e escreveu esse papel para mim. Então foi muito legal. Mas quem não se encanta vendo Gotia cantar? Quando eu vi Gotia cantar a primeira vez, eu fiquei assim, E eu acho que o Renato Russo também, porque quando ela for contar,
Eu tenho certeza que o Renato Russo também ficou assim, quem é essa mulher? E aí, o que você me contou, que é uma história memorável para você, foi um encontro breve, mas memorável. Memorável. Um amigo dele me confirmou sem eu dizer o seu nome. Eu fui dando pistas, ele falou Gotcha, aí eu falei, o Maurício Branco. Ele falava muito dela. Ele gostava de divulgar artistas, sabe? Ele era um grande divulgador. Ele era generoso nesse sentido. Eu tô toda arrepiada aqui, porque realmente o Maurício, cara, quando ele veio falando para mim essas histórias do Renato, eu falei, gente, não é possível isso. E ele falou, ele ficou num encantamento por você. Não sei se a gente já pode falar, então, você pode contar como quem está contando um conto de fadas, como é que foi com riqueza de detalhes esse encontro com o Renato? Eu fui convidada para fazer um backing para um artista que eu acho que nem... Não sei se vale a pena a gente falar o nome aqui, mas era um artista que era, na época, bem conhecido, fez uma música que fez muito sucesso no Brasil inteiro. E esse artista me chamou, pediu minha banda emprestada, porque ele estava sem banda no Rio. E ele falou, você pode me emprestar sua banda e aí você faz uns backings para mim? Eu falei, óbvio. Aí ele ensaiou com a banda, era uma banda minha que eu fazia alguns shows, antes de eu ser Gotcha. Mas foi assim, foi numa mudança. Mas me dá um momento. Então ele não viu a Gotcha, ele viu a Gotcha backing vocal. Calma, mas aí ele me falou, ele disse pra mim assim, olha, eu vou fazer uma troca de roupa e nessa troca de roupa eu quero que você cante uma música sozinha. Você fique com o palco pra você. Eu falei, ok. E aí ele saiu, eu cantei um Got to Be Real. To be real, it's got to be real. What you find out. E eu nem sabia que Renato Russo estava nesse show, mas ele estava assistindo esse show e a gente terminou. Quando eu terminei de fazer esse show, eu fui pro camarim, entrei com o artista que era o dono do show. Cara, o Renato, ele passou através desse artista e ele veio na minha direção, assim, me abraçou, me beijou e falou, mulher, você saiu de onde? Você veio de que planeta? E olha, eu fiquei... Primeiro eu olhava e eu não entendia se era o Renato Russo, porque eu ficava pensando, gente, é o Renato Russo que está falando comigo? Sabe, era uma espécie de loucura, foi uma emoção, porque eu tremia demais e eu não conseguia responder. E eu falei assim, olha, o meu nome é Sandra, mas eu tô com um grupo chamado Gotcha, que tá lançando. E aí eu tenho um trabalho meu. E ele falou, você é uma das vozes mais lindas que eu já escutei em toda a minha vida. Meu, assina embaixo. Cara, e aí eu fiquei toda... Eu me borrei nesse dia. Foi uma coisa assim, que eu falei, gente, que presente escutar isso de um cara que eu já admirava muito por causa do Legião. Então você guarda isso com muito carinho. Legião ainda, ele não tinha carreira solo ainda. Então, eu me sentiria honrado se eu fosse cantor e um Renato Russo chegasse e falasse isso pra mim. Cara, muita honra, gente. Foi muita honra, foi um presente. E assim, é muito louco, porque depois o Futuro, ele começou a juntar alguns elos. Depois, inclusive, que ele tinha falecido, o tecladista, que era meu tecladista, gravou o disco dele todo em italiano. Que legal! Então, era o Carlos Trilha, que era meu tecladista, que depois foi trabalhar com o Renato, entendeu? E conheceu o Renato na palma da mão, trabalhou muito esse disco italiano do Renato. Que legal! E o Maurício também, eu já conheci o Maurício, mas a gente não tinha tanta intimidade. E anos depois desse show, eu encontrei o Maurício falava assim, porra, você caiu nas graças do Renato. Aí eu olhava e falava, cara, não é possível que ele lembre de mim. Ele falou, ele não só lembra, como ele fala de você para todo mundo da música. Ele era assim. Fala que a Gotcha, que aí eu já tinha realmente me lançado em 95, Gotcha. As histórias que eu ouço dele de fontes confiáveis, porque tem um monte de, deixa pra lá, mentira, em volta do nome Renato Russo, a gente vê essa generosidade dele de chegar e elogiar as pessoas. Não, e ele me abraçou de uma maneira, assim, tão paternal, tão amiga, sabe? Foi uma coisa, assim, que
eu me lembro até hoje, e eu me arrepio toda vez que eu falo dele, porque, primeiro, eu acho que o Renato Russo, ele era um gênio, ele era É um realmente ser iluminado, um né? grande poeta que deixou pra gente uma aquisição musical fora do comum. Conta Entendeu? a história do Brasil. Exatamente. O cara era um gênio, era um homem muito inteligente e muito sensível ao mesmo tempo, né? E tinha aquela voz única, né? Exatamente. Que é uma coisa que você ouve e você fala, é o Renato. Olha, o trabalho que eu faço em homenagem ao Renato é sempre para valorar a escrita do Renato, não necessariamente a música. Ele era genial, porque eu fico pensando assim, eu realmente, Deus me deu o dom da voz, mas não me deu esse dom da escrita. Ele tinha os dois. Muito boa aluna, exatamente, eu ser muito boa aluna de português, eu nunca parei para sentar e tentar escrever, porque eu não me acho capaz. Mas quando eu leio algumas coisas do Renato, eu falo, meu Deus, gente. Você tem que ver as entrevistas. Nas entrevistas você fica louco. Um livro mesmo, que eu tô sabendo que vai sair, tá? Eu já vou te dar essa... Não para de sair. Não para de sair livros sobre a persona. Muito interessante. Sobre muito em breve. Sobre a persona, Renato Russo, é pau para muita manga. Mas então é isso. Fizemos uma rápida passagem aqui na sua carreira. Me destaca aquele musical que te deram um papel e você na hora esqueceu a letra, achou que ia ser uma porcaria e você foi elogiadíssima. Conta essa história para finalizar. A Noviça Rebelde foi um personagem assim, me deram uma madre superiora para fazer. E eu sou uma pessoa que me mexo muito, eu sou hiperativa, eu falo muita besteira, eu falo palavrão, eu sou muito autêntica, né? Eu vou falando tudo que eu penso, eu não meço minhas palavras, eu sou uma pessoa muito dinâmica. E esse personagem era tudo ao contrário de mim. Ele era o meu oposto. Ela tinha que ser muito tranquila, muito serena. Ela tinha que estar, sabe, sempre agregando. Isso é uma coisa que eu geralmente costumo fazer, porque eu adoro gente. E assim, era a única coisa que eu me via realmente numa madre, era de lutar pelo amor, porque isso eu luto diariamente. Aliás, eu acho que nem é uma luta, eu acho que falar isso é até feio. Eu falo que o amor, ele tá em mim e que eu dou porque eu recebo. Entendeu? Exatamente. Então é uma coisa cíclica, né? Ele sai de mim e ele volta para mim. Então eu respiro amor e eu acho que o amor, antes do amor, a gente tem que ter o respeito. A gente tem que ter respeito com o ser humano, porque eu acho que isso é fundamental, é primordial para que a gente saiba amar, para que a gente saiba receber e a gente saiba dar. Então quando eu te fiz o convite para participar de uma homenagem aos 24 anos, sem o Renato Russo, com esse histórico que você tem com ele, com as artistas que eu te mostrei, que são, que nem você, trabalho profissional, bonito, você falou, opa, isso daqui é 0800, eu não vou ganhar meu ganha-pão, mas eu vou fazer. E a gente está no 0800, todo mundo aqui. Uma coisa que é capaz de você se arrepiar inteiro, mas eu acho que ele está por aqui. Eu tenho certeza. Que talvez ele tenha te recordado a mim por causa dele mesmo. Ele deve ter mas Gótia, presta atenção. Eu sou muito cauterioso. Eu produzi alguns webclips com cantores aqui, que aqui tem muita voz boa. Em Brasília é um celeiro de vozes. Não, Brasília parece que é um reduto, né? A gente fica nervoso. E eu tenho muita sorte de conhecer... Eu tenho muita sorte de conhecer parte dos melhores cantores. Só que dessa vez eu falei, eu quero uma cantora de fora. Aí eu falei, quem eu vou chamar? Quem eu vou chamar? E eu sou cara de pau. Na hora veio o nome Gótia, eu não sei porquê. Eu te mandei 5 áudios às 4 horas da manhã. Aí sabe o que a minha cabecinha falou? Que eu sou meio Renato Russo. Se ela me responder primeiro do que a Georgia, do que a Cris, vai rolar e a Georgia e a Cris não vai ter nem como dizer não. Foi dito e feito. Você me respondeu na hora e eu já falei, Cris Dantas e Jorge Alô, vocês não tem como dizer não agora, tá feito. Eu vou te falar, vou te contar uma curiosidade. Eu nunca cantei Renato Russo na vida. Vai cantar. Pois é, por quê? Porque eu acho que ele era tão incrível que eu tenho medo de não chegar na interpretação desse gênio. Mas então, o que a gente vai fazer...
Eu sei, não, eu tô me desafiando. Isso para mim vai ser um desafio, cantar um Renato Russo, porque eu acho que ele era ele tinha tanta propriedade de tudo que ele falava, de tudo que ele escrevia, que ele cantava como uma voz de anjo mesmo. Ele vinha Exatamente. como um anjo. Exatamente. Mas nunca me atrevi a cantar, nem de brincadeira. Um Legião, nunca cantei. Mas os dias, nem isso, nem. E essa uma das músicas que conexão. eu mais gosto dele, que eu queria essa conexão, desculpa. Ainda se eu falasse a língua dos homens. Eu tenho loucura para gravar isso, mas eu acho que eu tenho que ainda aprender muita coisa para eu poder mexer um pouquinho nesse arranjo dele, porque é tão perfeito que não dá para fazer, nem mexer na melodia, entendeu? Exatamente, a Georgia está falando que é um respeito, é exatamente isso. É um respeito tão grande que dá um pouco de medo na gente. Dá um pouco de medo, Mas deixa eu te cortar, porque senão vai fugir da minha cabeça. Mas essa fusão de Gotcha, Georgia W. Alô, e a pianista e maestrina Cris Dantas vai ficar lindíssimo. Ela deu um show de gogó, entendeu? Ela cantou na live a capela e a gente ficou louco com Georgia. E a história dela é parecida com a sua. Ela é das minhas, ela é Georgia Gotcha. Então, a todos os fãs da Legião Urbana, do Renato Russo, a gente está numa campanha solidária. Ajude um produtor de conteúdo digital ou um artista a atingir 1.000 inscritos. A Cris Dantas acabou de atingir 1.000 inscritos. Então eu vou tirar. Eu vou tirar esse vídeo daqui. Eu vou tirar esse vídeo daqui e colocar nos diversos grupos de rock, fãs da Legião, para que eles se inscrevam nos nossos canais, no da Georgia, no seu, no meu, no da Cris. Porque a gente precisa dessa ajuda. A gente está fazendo 0800 mesmo. Se a gente conseguir patrocínio, beleza, vamos tentar, mas se não... com muito prazer isso. Eu vou fazer isso por mim, vou fazer isso pelo meu encontro com o Renato e vou fazer realmente para me desafiar pela primeira vez, assim, nesse respeito que eu tenho pelo Renato e nessa admiração que ele deixou por mim, que para mim é mais do que um prestígio, é uma honra. Então é totalmente espiritual como eu imaginei que ia ser, né? Então, assim, só para fechar, antes de você cantar mais uma e eu chamar a Georgia, eu preparei tanta coisa que eu acabo me perdendo, mas calma que vai voltar na minha mente. Lembrei. Você já pensou em trabalhar o lado B da carreira do disco de Gotcha? Porque eu gosto de lado B e releitura, e a música que a Gotcha... Deixa eu só concluir rapidinho. As músicas que eu escolhi, que a Gotcha vai cantar na véspera da morte dos 24 anos de Renato Russo, é lado B, e são duas músicas de rock, uma releitura, claro que na versão dance, uma delas é do Van Halen e a outra é da América. Verdade, Gotcha? É do Van Halen, a gente vai fazer? Qual é o... Night Away, não pode falar. Não, essa é minha. É sua? Ele tem uma música. Ele tem o mesmo nome, né? Não, mas mesmo nome e a letra parecida. Ela, inclusive, vai ser relançada mês que vem numa versão funk. Mas a da Banda América é rock, é o folk rock, né? Ela lembra, porque esses meus compositores, eles têm uma veia roqueira. Inclusive, tem esse compositor de dance da Naroei mora em Brasília. Tá? É mesmo? Como é que é o nome dele? Rondon de Andrade. Que legal! Então, Gotcha, é isso. Eu espero que a gente vai soltar algumas pílulas desse nosso encontro mágico dessas três cantoras e esse maluco, professor e produtor cultural nas horas vagas, né? Um ativista por cultura e educação. Eu conto com o Renato Russo, né, gente? Apaixonado. Então eu conto com esses fãs apaixonados para a gente ter esse memorial em Brasília que está empacado. E você vai ajudar a alavancar esse projeto com esse canto maravilhoso. Então é isso, eu vou botar os links dos nossos canais do YouTube, quem puder tiver essa generosidade.
Vou fazer já uma propaganda aqui. Galera, se inscrevam no meu canal do YouTube, porque a gente precisa de 1000 inscritos. Exato. Pra começar a monetizar uma coisinha bem pequenininha, mas pra gente fazer, inclusive, lives maiores, sem tempo, sem tempo. Exatamente. Com mais produção. Então, eu preciso de vocês. Gotcha Real é o nome do meu canal. É porque tem muitas gotchas lá. Eles fizeram Gotcha Real. Então, o Gotcha Real é o meu canal do YouTube. Exatamente. Eu preciso que vocês divulguem, que vocês se inscrevam, que vocês mandem para a família. E hoje, meia-noite, estaremos na cama com elas, aonde... não percam! Não percam! Muito pelo contrário, estarei bem soltinha, porque agora eu estou falando de um assunto seríssimo. E exatamente. Que em outubro, no mês do meu aniversário, quem vai ganhar o presente sou eu, fazendo essa loucura aí que esse cara me convidou para fazer. Eu fico... Eu sou de outubro. Eu fico muito honrado com isso. Então, antes de você cantar mais um e eu chamar a Geórgia, resumindo, vai ser uma homenagem Renato Russo fora da caixinha, dentro do coração, porque vai estar tudo que ele falou, ou na obra, ou em entrevista, sem cantar uma música dele. E aí, no final, a gente vai presentear com esse webclip que vai surpresa, ser... né? Que vai ser assim... A gente já jogou o spoiler, mas a gente não vai dizer qual é a música. Exato. O nosso objetivo é amolecer o coração de gregos e troianos. E a gente está precisando, porque o ser humano está passando por essa pandemia, para a gente realmente é um exatamente clichê, mas é verdade, é para a gente... Antes de você... Como aqui está cheio de significado, antes de você cantar a última e eu chamar a Geórgia, eu peguei uma meditação de uma literatura de autoconhecimento, e é do dia 12 de julho. Escuta essa. Essa serve para mim, viu? Paciência. A necessidade de satisfação imediata nos acorrenta. A necessidade do prazer imediato e egocêntrico limita o nosso pensamento. Eu peço a uma inteligência superior à minha compreensão para eu descobrir aquilo que é mais importante e me ajude a aprender a ter paciência para que eu possa dedicar os meus recursos às coisas mais importantes. É a meditação de hoje. Diga se tem tudo a ver. Olha, a Geórgia está dizendo para avisar para você seguir comigo. Não sei se ela está tendo algum problema de conexão lá na casa dela. Como assim? Mas... Vou chamar ela. Bem, canta Dance the Night Away e depois eu tento chamar ela. Se eu não conseguir... Dance the Night Away eu não tenho. Dance the Night Away não tenho. Não. Desculpa, é o Breakout. Tá bom, e vamos seguir com ela. Cadê a Geórgia? Vai entrar ou não vai? Cara. Deve estar dando algum problema lá, deve ser alguma coisa, algum problema com a conexão ou com o telefone, que às vezes a gente... Então a gente pode conversar mais, porque... não, Geórgia, vem. Porque tá bom comigo. Tá bom comigo e vai ficar com você também bom, pelo menos para você dar uma canja, eu quero te ouvir, cara. Essa mulher canta pra caramba, gente, e a gente vai fazer um trieto, tá? Eu já inventei essa palavra. É um trieto, são três Conexão Brasília. Conexão Brasília, Rio de Janeiro. Quantas vezes você veio a Brasília, Gotcha? Na época do estouro? Eu mais de 3. 4 vezes. Já fiz umas 4, 5 vezes. Até porque eu fiz alguns musicais aí também. Deixa eu te lembrar uma festa que teve 10 mil pessoas no Parque da Cidade. A Mônica de Motta e o Eduardo de Camelo. Foi do Play Center. Você lembra dessa festa? Super lembro. Essa festa ficou para sempre gravada na minha memória, no meu coração. Então, aquela foto que eu te mandei foi nessa festa, tá? Eu te vi cantar uma música que vai estar nesse evento, que é da Banda América, não vamos revelar, versão dance. Eu fiquei assim, ó, que nem o Renato. E aí eu fui com o João, que hoje é falecido, o produtor da festa, e nós sentamos no Beirute, na mesa, e batemos papo a noite inteira. Você não vai lembrar, mas... Teve até um lelê aí com alguém que eu soube. Teve. Ixi, deixa abaixo esse assunto aí, mas... Olha só, você... Eu lembro até da roupa, você tava com um vestido que era meio grunge, retalhos assim, xadrez. Você sabia que... aí, né? Devia estar frio, Você sabia que o Beirute era um ponte onde a Legião Urbana frequentava a Sarjeta e o Renato Russo? Não é possível, cara. Juro por Deus. Essa ligação com o Renato, cara. Essa ligação Juro por Deus. Espiritual. Eu tenho certeza que ele não me viu
não poderia só ter me olhado. Ele realmente, o abraço que ele me deu foi um abraço totalmente. E eu vou te falar uma coisa. Assim, foi uma coisa que eu me lembro e eu sinto até hoje. E eu sou muito grande, o Renato ele era um pouco mais baixo do que eu, porque eu estava de salto ainda por cima, mas ele me deu aquele abraço que eu fiquei totalmente envolvida por ele. Eu assim, imagino. Sabe? Eu imagino. Olha, Georgia, vai falando pra gente se vai dar pra entrar. Eu tenho um depoimento. Existe um círculo. Tá dizendo, o Paulo te ama, sempre foi fã. Sempre fui. Olha só, existe um círculo de amigos do Renato, que o Maurício Branco faz parte. Eu tenho em vídeo 9 minutos de uma das amigas mais próximas do Renato. Só que não é o momento certo de eu botar esse vídeo para jogo. Mas você vê como ele é aquele tipo de pessoa que pegava alguém e falava, vamos viajar agora, eu vou te dar isso de presente. Ele era assim. Eu, infelizmente, eu não sei porque a gente não criou um laço de amizade. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho, por isso que eu não quis falar o nome do artista, eu acho que o artista ele ficou muito puto, entendeu? Com essa reação do Renato Russo. Eu imagino. Eu imagino. Esse que foi o problema. E eu não quis botar o nome. E você foi tão educada de não falar o nome do artista. Bonito da sua parte. Porque é ético e até porque ele é um colega meu. Depois eu encontrei com ele várias vezes, a gente se fala até hoje. Mas no dia ele reclamou comigo. Ele falou... Poxa, mas essa era parte do segredo da nossa live. Ele falou pra mim, você roubou meu show. Foram as palavras que eu ouvi. Olha... E aí, cara, foi brabo porque a gente ficou um tempo sem se falar, eu e esse artista, que ele hoje não é tão famoso, mas ele foi muito na década de 80, muito famoso. E assim, cara, ele fez muito sucesso e realmente o Renato atravessou, ele não deu os parabéns pra esse cara. Ele veio direto, pá! Bem a cara dele, bem a cara dele. Aí realmente ficou chato. Bem a cara dele. Então, assim, quem sabe quando tudo voltar ao normal, que a gente não sabe quando, a gente não vai atazanar as boates aqui, os organizadores de festa, para trazer Gotti de novo para Brasília. Quiser, cara, se Deus quiser, eu tô com um trabalho aí novo, pintando na área, tô reassinando um contratinho com gravadora, a Georgia Curiosíssima. Georgia, te conto quando estiver com você. Eu quero saber, Georgia, fala pra gente se vai dar pra entrar ou não, que agora já tem que se despedir e cantar a última música. Fala aí, Georgia. Eu queria tanto que ela entrasse pra cantar uma música pra gente também. Eu canto um pedacinho da minha. Tem 8 minutos aí, dá super tempo. Cadê, Georgia? Dá uma resposta. Santo! Dá uma resposta. Faz isso com a tia. Então canta pra gente. Canta pra gente, a gente finaliza a live sem ela, se ela não entrar. Ela fala. Pode cantar, tô no aguardo. Eu vou cantar, então, para vocês o meu segundo hit, que eu acho que muita gente curte demais, é muito legal. Então, para vocês, simbora, gente. E com uma versão, com uma roupagem nova, com batucada. Break out. Break out. Break out. Esse era o tema de Malhação no primeiro ano de Malhação. Aumenta um pouquinho o som aí, se puder. Se puder aumentar, aumenta aí o som. You touch my heart so deep I can fly on away. I can't run away, I can't leave you on the world. I pray I'll follow you up if you want to hear the words I say. Enough is enough to me right now. Give me everything today. Break out, it's love at first sight. Break out, let the emotions blow out tonight. Break out, it's love at first sight. Break out, let the emotions blow out tonight. Turn
heart so deep I can find on my way. I can't run away, I can leave you are the words I pray. I'll follow you up if you want to hear the words I say. Nothing's enough to me right now. Give me everything today. Break out, it's love at first sight. Break out, let the emotions go out tonight. Break out, it's love at first sight. Break out, let the emotions go out tonight. Break out, it's love at first sight. Break out, let the emotions go out tonight. Break out, it's love at first sight. Break out, let the emotions go out tonight. Tonight. Oh, yeah. Vai, se mexe, Paulinho, e pega geral. Aumenta um pouquinho aí, tô ouvindo pouco. Move, baby. Hey. Move, baby. Jump around if your body can move. Move around if your body can sweat. Jump around if your body can move. Don't get on really long. It's a rainy day. Oh, it's a rainy day. Muito legal. Out, it's love at first sight. Break out, let the emotions go out tonight. Break out, it's love at first sight. Break out, let the emotions go out tonight. Muito bem, Gotti. Muito bem. Essa daí foi o hit da Malhação, não é isso? Foi o hit da Malhação, que é do meu compositor de Brasília. Ai, que legal. Depois algumas músicas do meu álbum, aliás. Eu não vejo quantos minutos faltam. Olha aí pra mim, quantos faltam. Faltam 3 minutinhos. Então não vai dar tempo da Jorge. Vamos fechar com bate-bola, tipo Marília Gabriela. Eu falo e você fala rapidinho. Simbora! Uma coisa que a Gotti tem orgulho. Do meu amor pelo povo. Muito bem. Um sonho ainda não realizado. Ai, cantar fora do Brasil, uma coisa solo. Que eu já fui Questão com de- musicais, tá? Questão de tempo. Ser artista pra Gotti é... É tudo. É vida. Se hoje fosse seu último dia na Terra, o que você diria pra todo mundo que tá nos ouvindo agora? Vamos curtir, minha gente! Vamos aproveitar! Vamos aproveitar porque hoje é o dia mais importante, né, Gotti? É, porque a vida é curta e a gente tem que aproveitar, independente de qualquer tristeza e de qualquer coisa ruim que possa vir, a gente tem que aproveitar, porque tem gente pior do que a gente sempre. E a gente tem que aproveitar nossas vidas, porque a vida é curta, gente. Então a vida é curta e passageira, não tenha medo, se joga, arrisque, sonhe, corra atrás. Não tenham vergonha de nada, sejam vocês. Exatamente. E amem, não tenham vergonha de amar, porque quem Exatamente. ama são pessoas glorificadas que têm esse Então é isso. dom de amar. Então é isso, eu te agradeço imensamente por fazer parte desse time para essas pílulas desse grande evento em outubro. E eu conto com aquelas pessoas generosas que vão se inscrever nos nossos canais. Já dois aqueles inscreveram fãs. que eu vi aqui agora. E os fãs da Legião Urbana, desses numerosos grupos, me sigam, porque vocês vão ter voz comigo e eu com vocês. Eu sozinho eu não sou nada, mas com vocês eu posso tudo. Vamos encerrar por aqui. Selvagem, selvagem. Obrigado, Gotti. Vou encerrar por aqui. Um beijo no seu coração. Beijo, até meia-noite, minha gente. Meia-noite a gente tá junto na cama. Até meia-noite na Gotti. Obrigada, meu amor. Obrigado. Um beijo Tchau, tchau. para esse povo todo que tá aí lindo, maravilhoso e gostosos. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Nosso print. Peraí. 1, 2. Faz você.
Foi? Tchau, Gótia. Tchau, pessoal. Obrigado pela Tchau, audiência. gente. Obrigada, até mais tarde. Beijo. Beijo no beijão. coração de todos. Juntos somos mais fortes. Enquanto os laços que nos unem forem maiores do que qualquer outro que os afastaria, o nosso bem-estar social comum estará seguro. Só o amor vence. Música. Viva a música! Beijo no coração de todos vocês.